no primeiro versículo do capítulo 12 de Hebreus, uma palavra até que pequena, mas que faz toda a diferença. A palavra é testemunhas. Diga comigo, testemunhas. No capítulo 11, o autor ele traz uma referência de homens que exerceram a sua fé. Diga comigo, fé. Que exerceram a sua fé e fizeram a diferença. Que mesmo em situações difíceis fizeram a diferença. É interessante que esse sentido da palavra testemunho ou testemunha não é no sentido deles estar nos assistindo, que eles são testemunha do que nós estamos fazendo aqui. Você encontra em Hebreus diversos homens de Deus, como Abraão, Moisés, que lutaram pela causa do Senhor através da sua fé. Mas a palavra testemunha aqui, meu irmão, é no sentido de legado. Eles deixaram um grande legado para nós através de sua fé. Eles deixaram um grande legado para a minha vida e para a sua vida através da sua fé. Dizendo, as coisas podem ir mal, as coisas podem não estar acontecendo da maneira que você está querendo que aconteça, mas o Senhor continua o mesmo. E Ele continua pronto para te abençoar e para ajudar nos momentos difíceis. Existem momentos na nossa vida que parece que são para acabar conosco. Muitas vezes circunstâncias aparecem, quem sabe, para nos fazer desanimar. Mas existe um Deus que está acima da sua vida para te fazer prevalecer contra os dias maus. Um Deus que está pronto para te colocar em pé. E quando eu leio a carta aos Hebreus, a preocupação que me vem, e eu tento me colocar diante do autor, e eu só vejo uma verdade neste texto. A preocupação era a defesa da fé, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de perseguição. Meu irmão, hoje não é diferente. Muitos estão sendo perseguidos dentro da sua vida familiar, dentro da sua vida profissional, dentro da vida social. Muitos são provados, muitos são taxados como maluco por defender a sua fé. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor com certeza tem algo separado para a sua vida. Ah, se todos conseguissem entender o propósito que Deus tem para você, meu irmão. Ah, se todos conseguissem enxergar a grande bênção de vida que o Senhor tem separado para você. A maravilhosa vida que Deus tem separado para você. A carta aos Hebreus também nos dá uma referência de uma aliança com Deus. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a relação entre a antiga e a nova aliança, os pecados da descrença, da desobediência, fé, provação, o que como devemos medir o nosso crescimento espiritual. Mas pastor, como que eu posso defender a minha fé em dias como nós estamos vivendo? Como que eu posso defender a minha fé nos dias que nós estamos vivendo? Como que eu posso defender a minha fé, sendo que na minha casa eu sou perseguido? Como que eu posso viver ou defender a minha fé, sendo que o meu emprego eu sou perseguido? Como que eu posso defender a minha fé, pastor, se dentro da minha casa só eu que sirvo a Cristo? Só eu que sirvo e entreguei a minha vida para Cristo. Meu irmão, Deus vai te usar para fazer a diferença dentro da sua casa. Deus vai te usar para fazer a diferença dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro da tua escola, dentro da tua faculdade, porque Ele tem um propósito divino para você. Diga comigo, Deus tem um propósito maravilhoso para a minha vida. Ele tem um propósito maravilhoso para você. A primeira verdade que eu encontro nesse texto e eu quero compartilhar com você: como que eu posso defender a minha fé em Cristo? A primeira verdade: não se envolvendo com os embaraços da vida. Diga comigo, não se envolvendo com os embaraços da vida.
Olha que interessante o que diz o primeiro versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, como eu já disse, se referindo ao capítulo 11, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não se envolvendo com os embaraços da vida. A palavra desembaraço ou embaraço neste texto é a referência de tirar para fora, tirar de lado, tirar do caminho. Existem algumas coisas que muitas vezes nós precisamos tirar da nossa vida para ter uma carreira de vitória. Existem muitas coisas que você precisa, que eu preciso tirar da minha vida para ter uma carreira de vitória. Quero dar um exemplo para você. Um atleta de beisebol. Antes de começar a partida de beisebol, ele pega um taco pesado para se aquecer. Pesado. E ele se aquece. Mas quando começa a partida, sabe o que acontece? Ele pega um taco mais leve, para que ele não venha se cansar durante a partida. Sabe que muitas vezes nós não entendemos? Que nós temos que muitas vezes tirar todo o peso das nossas vidas, todo o embaraço, todo o pecado, tudo aquilo que muitas vezes nós estamos dando ouvidos lá fora. E quando eu falo de embaraço, eu não estou falando apenas de pecado. Eu estou falando também das coisas que muitas vezes nós escutamos lá fora para nos tentar fazer desanimar diante da nossa caminhada. Eu não estou falando apenas de pecado. É óbvio que você tem que viver uma vida de santidade na presença de Deus. Mas existem muitas coisas que você escuta, até mesmo dentro da sua própria casa, para te fazer desanimar da caminhada com Cristo. Está vendo? Mas você está indo na igreja e as coisas parecem que não acontecem para você. Mas você vai mudar a história da nossa vida. A nossa vida, toda a vida foi assim. Por que você está indo na igreja agora? É tempo, meu irmão, de você tirar todo o embaraço da tua vida para seguir um caminho pleno na presença de Jesus. Para seguir um caminho pleno na presença do Senhor. Nós precisamos entender que nós devemos deixar todo o peso para fora da nossa vida. Existem pessoas que estão sendo testadas na sua fé, dia após dia, para se renderem, mas em nome de Jesus Cristo, não se renda, não se prostre, porque Deus é maior na tua história, aleluia. Deus é maior na tua história. Quantas vezes você já escutou algumas coisas para te fazer desanimar na caminhada? Quantas vezes nós escutamos coisas para nos fazer desfalecer? Enquanto o Senhor está dizendo para você, continue na carreira que eu mesmo propus para você. Continue na carreira que eu mesmo tenho para você. Continue na carreira que eu mesmo propus para você. Tire todo o peso da sua vida nessa noite. Se for pecado, tire este pecado da sua vida. Se for outras circunstâncias, tire da sua vida também, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Pare de ficar dando ouvidos às pessoas que muitas vezes tentam te desanimar. Deixa falar. Maior é aquele que está ao teu lado, meu irmão. Deixa falar. Muitas vezes a nossa preocupação está em sermos aceitos. Não, mas eu preciso ser aceito. Eu preciso ser aceito. E muitas vezes a aceitação é apenas o começo do grande embaraço que nós estamos prestes a viver. Muitas vezes você está brigando para ser aceito. E você abre as mãos de algumas coisas de Cristo. Isto é apenas o começo do embaraço que você está pronto para viver. Não abra mão de nada. Cristo tem o melhor para a sua vida. Não abra mão de nada. Cristo tem o melhor para a sua vida. Não se envolvendo com os embaraços da vida.
tirando de nossa vida todo tipo de peso e do pecado que está a todo momento nos assediando. Venhamos a correr com perseverança, meu irmão. Venhamos a correr com perseverança. Esta palavra perseverança é característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da lealdade à sua fé por causa do sofrimento e das provações. Perseverança é aquela pessoa que não se desvia dos seus propósitos cristãos, da sua vida com Cristo, por causa das investidas, por causa da intolerância, por causa da perseguição e por causa da provação. Continue perseverante, diga comigo, perseverante. Continue perseverante na presença do Senhor. Continue perseverante na presença de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Diga, Deus tem o melhor para mim. Segundo lugar, como nós devemos defender a nossa fé. Segundo lugar, não se esquecendo que a fé precisa ser maior do que o desprezo. Diga comigo, a fé precisa ser maior do que o desprezo. A sua fé precisa ser maior do que o desprezo. A sua fé precisa ser maior do que a aprovação. A sua fé precisa ser maior do que a intolerância. A sua fé precisa ser maior do que o sofrimento. Dê uma olhada comigo no versículo 2. Vamos lá. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Não se esquecendo que a fé precisa ser maior do que o desprezo. O maior exemplo que nós temos é o próprio Jesus, que foi desprezado. As pessoas trataram Jesus com intolerância a ponto de crucificarem ele. Mas ele ficou firme até o último momento. Ele ficou firme até o último momento. Sabe, meu irmão, diante do sofrimento, diante de muitas angústias que muitas vezes você tem enfrentado em defesa da sua fé, não olhe para as circunstâncias. Não olhe para os problemas. Não olhe para a intolerância, não olhe para a perseguição, mas esteja com o teu olhar focado no autor e consumador da sua fé. O nosso Senhor, o nosso Senhor, o nosso Pai, olhando firmemente, não tirando o foco, não tire o foco. A palavra firmemente aqui, nesse texto, também tem a característica de realmente não tirar os olhos, que o seu foco seja Cristo. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes é difícil, mas o foco precisa continuar sendo Cristo na sua vida. Muitas vezes, meu irmão, nós precisamos realmente entender que a nossa fé precisa ser maior do que o desprezo que nós estamos vivendo. O povo em que o autor escreveu estava sofrendo com a perseguição, estava sofrendo com o desprezo. Esta carta é escrita a um povo que estava sofrendo com a perseguição e o desprezo. Estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo intolerância por causa da sua fé. Mas o autor escreve: estejam com os olhos focados em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, meu irmão. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Spurgeon diz que a fé se baseia em 3 elementos: conhecimento, aceitação e confiança. Conhecimento, aceitação e confiança. Diga comigo: conhecimento,
aceitação e confiança. Devemos nos apropriar do conhecimento ao qual lhe damos nossa aceitação. Devemos ter este conhecimento do Senhor, porque é através deste conhecimento que nós o aceitamos na nossa vida. É através desta intimidade que nós o aceitamos, e assim existe confiança nele. Assim fazemos nosso o confiar nele. Conheça o Senhor, viva uma vida de intimidade com ele, e com certeza grandes coisas vão acontecer na sua vida. Conheça o Senhor a ponto de aceitar aquilo que ele tem para você. Confie no Senhor, porque é através da fé que os nossos pecados são perdoados. Vá, o seu pecado foi perdoado também através da sua fé. A nossa fé nos leva a viver a graça de Deus e a desfrutar desta graça. É através da fé, meu irmão, que eu alcanço a minha salvação. É através da fé que nós somos fortalecidos na presença do Senhor. Pela fé, Abraão venceu as incertezas daquilo que era loucura para muitos, quando tem que deixar a sua terra, a sua parentela, para seguir a ordenança do Senhor Deus Pai. Pela fé, Sara não deixou que a dúvida a dominasse e concebeu a Isaac. Pela fé, Noé salvou a sua casa. Pela fé, Moisés venceu a incredulidade do povo. As águas do mar se abriram e o nome do Senhor foi glorificado. É a fé que faz a diferença. É você não perder o foco, não perder a sua fé, meu irmão, porque a fé faz total diferença na vida de um cristão. É a sua fé que faz a diferença. É a sua fé. Em terceiro lugar, como defender a minha fé? Como, pastor, que eu posso defender a minha fé? Como defender a minha fé? Me fortalecer em Cristo. Terceiro lugar, não se esquecendo que existe uma recompensa para o seu sofrimento. Ainda no capítulo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Existe uma recompensa para você. Existe um galardão separado para você. Existe uma recompensa para a tua vida. Por isso, suporte mesmo. Suporte as provações com alegria no seu coração. Suporte as perseguições com alegria no seu coração, meu irmão. Suporte a intolerância com alegria no seu coração, porque existe uma recompensa para você. O texto nos diz que o nosso Senhor Jesus está sentado à destra de Deus Pai. Da mesma forma, existe uma recompensa para você. Não desanime, não pare, continue caminhando, continue firme no propósito. A nossa recompensa já está separada no Senhor, e a nossa recompensa vem do Senhor, aleluia. A nossa recompensa vem do Senhor, e já está separado para você, com certeza já está separado para você. Em quarto lugar, para terminarmos, como pastor que eu defendo a minha fé nesses dias, como pastor que eu posso defender a minha fé em Cristo. Quarto lugar, não se esquecendo de refletir em Cristo, para não desanimar. Olhe o que diz o versículo 3. Considerai, pois, atentamente, olha aqui, considerai, pois, com atenção, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, falando acerca de Cristo, contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus é o nosso maior exemplo de continuarmos firmes na caminhada,
Jesus é o nosso maior exemplo para continuarmos firmes no propósito em que Ele tem para nós. Quando as coisas estiverem difíceis, meu irmão, quando as coisas estiverem difíceis, quando a sua fé estiver sendo provada pelo seu esposo, quando a sua fé estiver sendo provada pelo seu amigo, quando a sua fé estiver sendo provada pelo seu patrão, quando a sua fé estiver sendo provada pelo seu namorado, pela sua namorada, quando a sua fé estiver sendo provada em diferentes formas, lembre-se que existe uma recompensa para você. Lembre-se que nós não podemos desfalecer, porque os heróis da fé, e o maior de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos deixou uma lição de não sermos um soldado que iremos recuar. Diga comigo: eu não vou recuar. Você até entrou aqui pensando em recuar nesta noite, mas o Senhor te trouxe aqui para te fazer entender que você não vai poder recuar, porque o propósito para a sua vida já está formado. Se for para recuar, como diz uma frase de Cid Oliveira, um grande poeta, se for para recuar, ou não se recue, mas se for para recuar, que seja para tomar um impulso e ir mais adiante. Amém? Como defender a minha fé em Cristo e me fortalecer nele? Em primeiro lugar, não se envolvendo com os embaraços da vida, não se esquecendo que a fé precisa ser maior que o desprezo, não se esquecendo que existe uma recompensa para o seu sofrimento, e não se esquecendo de refletir em Cristo para não desfalecer.